Bom, queridos alunos da radiologia, eu estou gravando essa videoaula porque eu tive que substituir pela aula Meet, porque foi marcada uma reunião às 18h30 com a direção da escola, com todos os professores pelo Meet. Então ia conflitar com o horário da aula de vocês. Então estou substituindo por esse videoaula e vamos manter o nosso aula Meet semana que vem, que seria a última aula, dia 20. Nós paramos na última aula nos equipamentos de proteção individual. Aqui nós temos um dosímetro. O dosímetro, na realidade, ele é um equipamento que ele serve, tá, utilizado como um dispositivo de segurança que visa a proteção não apenas do profissional, né, mas ele procura ver, né, aferir qual o grau, né, que está no ambiente onde ele trabalha, o grau de radioatividade. Aqui nós temos depois, como alguns exemplos, o avental, o jaleco. Nós temos aqui também os aventais que protegem os órgãos em geral, né, também, os aventais de chubos menores. Aqui nós temos um protetor nessa figura aqui da tireoide, temos a luva, né, que faz a proteção da mão e dos dedos, temos um óculos que protege o cristalino, né, quando precisa fazer alguma radiografia ocular, né. Então esses são os principais equipamentos de proteção individual. Aí nós temos aqui depois no próximo slide, que é os EPCs, que é os equipamentos de proteção coletiva. Aí eles são, geralmente esses equipamentos, eles são utilizados para informar tanto o paciente como também a pessoa que vai fazer os exames, né, que vai, no caso, os técnicos de radiologia, tá? Então aqui está aparecendo, né, algum deles, como esse aqui que representa a área restrita, o aqui no caso de gravidez, né, qual é os cuidados necessários que tem que ter. Então é importantíssimo isso, né, onde tiver, geralmente essas figuras têm risco de risco radiológico, como a gente pode averiguar. Depois nós temos dentro do nosso material aqui a administração do serviço de radiologia, que nós vamos entrar, né? A administração do serviço de radiologia também, né? É conhecido como CDI, né? Que é o Centro Diagnóstico de Imagem, que significa utilizar todas as recomendações aplicadas à prática de boa administração e ouvir do dirigente hospitalar que o departamento não conseguiu sair do vermelho. Então, isso é o que, na realidade, a gente não quer ouvir, né, da administração no serviço de radiologia. A administração do serviço de radiologia, como os equipamentos radiológicos são muito caros, a administração tem que fazer tudo para conseguir sair, né? O que a gente não quer ouvir é essa recomendação aí. Então, por isso a gente trabalha sempre, né, com uma organização bem grande do centro de diagnósticos de imagens dentro do hospital, da clínica. E aqui nós temos para organizar e funcionar algumas recomendações. É necessário primeiro a gente trabalhar com organização e funcionamento. Nós vimos lá no início do vídeo de administração que eu passei para vocês, que uma das tarefas do administrador é organizar, fazer com que a coisa funcione. Então, colocar em ordem o que? Os equipamentos, as pessoas. Tá, mas ele que tem que consertar o equipamento? Claro que não. Mas vão informar para ele, ele tem que tomar providências, né, para que seja feita uma manutenção preventiva, que é aquela que acontece antes de estragar o aparelho, e a manutenção corretiva, que é aquela que acontece quando estraga o aparelho, né? E a preditiva, que é aquela que é feita constantemente para que não tenha falhas técnicas. Ele que tem que organizar também as pessoas, fazer escalas de horário de trabalho, as pessoas que vão, né, entrar em contato com o paciente, que vão fazer os exames, que vão depois
digitalizar esses exames ou fazer o raio-x de forma antiga. Tem alguns hospitais que ainda trabalham. Tem que ver também como é que vai ser feitas as instalações necessárias, né, para o exercício da atividade diagnóstico, tanto terapêutica como de prevenção, que a pessoa está indo ali ou para se tratar, né, terapia, por exemplo, a radioterapia, né, as pessoas que fazem radioterapia para tratamento de câncer. E diagnóstico, aquelas que vão fazer uma atividade de prevenção, até para ver, né, em como tá o exame dela, a doença, né, a patologia em termos de avanço. Aí vai sempre utilizar, né, a radiação ionizante, ou ultrassom ou campo magnético, que são as três formas, para poder, no caso, começar a fazer os exames. Sempre procurar, dentro da organização e do funcionamento, trabalhar com qualidade e segurança. A segurança sempre em primeiro lugar. Então, as normas de qualidade e segurança deverão ser sempre cumpridas em todas as situações previstas, de acordo com as regras, códigos científicos, técnicos, reconhecidos, pessoal, internacionalmente, tá? Então, são as principais técnicas que trabalham de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com o Ministério nosso aqui de Saúde, que é adotado, e de acordo com o CONTER, né, Conselho Nacional de Radiologia. Depois aí nós temos as informações aos usuários, deve sempre existir uma informação disponível a todos, né, os pacientes da unidade de saúde sobre os procedimentos em situações de emergência e as normas gerais de funcionamento. Então, tem que ter sempre informação dos exames, sempre procurar aquilo que eu falei na aula passada para vocês, informar sempre com antecedência. Vai fazer, por exemplo, uma endoscopia, a pessoa tem que ficar 24 horas sem ingerir alimento, né? A pessoa tem que estar com o estômago limpo para poder fazer o exame, né? Então ela tem que talvez tomar um laxante antes. Aí todo um preparado, né? Toda uma preparação para poder fazer o exame. Então isso tem que ser informado aí, geralmente é o pessoal do administrativo que vai informar isso aí. O seguro profissional e atividade quer dizer o seguinte, que é de responsabilidade civil e profissional, né? Sempre do serviço de radiologia, né? A clínica ou o hospital é que vai responder caso aconteça algum erro médico. Então isso é importante, a responsabilidade sempre vai ser do local que está contratando o serviço, tá? Bom, seguindo. As unidades, né, dentro do regulamento interno, tem que ter normas internas que devem estar bem explicitadas para os seus funcionários. E as unidades de radiologia sempre devem, gente, ter um regulamento interno, né, definido geralmente pelo, não necessariamente, mas geralmente pelo diretor clínico. Pode o administrador junto com ele também criar essas regras. Mas sempre assim, ó, as principais regras é identificar o diretor clínico e o seu substituto na falta dele, né? Quem é que vai substituir? Os responsáveis pelas diferentes áreas ou serviços, né? Quem manda em quem, aí a gente consegue visualizar isso no organograma. A estrutura organizacional da unidade de saúde, como é que funciona a estrutura, também a gente vai verificar no organograma, né? As normas de como vai funcionar o horário, tudo direitinho, né, da empresa, como é que funcionam as normas, principalmente dos EPIs, né, da utilização, isso é importante, do funcionamento dos equipamentos e também das funções de competência, de qualificação profissional. Registro e conservação de arquivo. As unidades, pessoal, devem sempre ser conservadas, tudo que é exame que a gente faz. Geralmente, se for num hospital, o tempo de vida útil do exame que tem que ficar guardado é no mínimo 5 anos, tá? O prontuário médico dele geralmente tem que estar no hospital 25 anos. Mas hoje em dia já tem algumas modificações, né?
Então, os resultados normativos dos exames e tratamentos efetuados, os exames de programas de garantia de qualidade, tem que ficar armazenado, os resultados das vistorias realizadas pela Administração Regional de Saúde, né? Toda vez que houver uma vistoria, essa administração tem que ficar arquivado. Os contratos que serão celebrados com terceiros, por exemplo, aluga um equipamento, tem um contrato aí, tu tem que ficar com aquele contrato armazenado lá, né? Geralmente, pessoal, pode ter o arquivo físico ou virtual. Hoje em dia, quase todos os exames são digitais, ainda temos alguns exames que não, aí a gente pode arquivá-lo, né, fisicamente. Os protocolos técnicos, terapêuticos, formação e normas, por exemplo, formação dos funcionários, né, algum curso de qualificação que ele tenha se atualizado, feito, alguma especialização. Então, esse arquivo pode ser digital ou presencial. E os resultados de monitorização de pessoal durante o período de vida ativa do trabalhador. Então, procurar o acompanhamento da vida do trabalhador, a saúde, o registro dele no departamento pessoal também é importante, né? A computação de horas que ele faz, ainda mais para o cargo de vocês ter um limite de horas por semana. Então, tudo isso é importante a gente ter. Geralmente, assim, ó, a seção de arquivo no hospital se chama SAMI, que é o Serviço de Arquivo Médico e Estatístico. Em clínicas aí é um pouco diferenciado, né? Aí geralmente é o setor de arquivo mesmo que vai ter toda essa documentação. Então vocês observem que não é só arquivo que vai estar lá dentro, né? De exames, por exemplo, e tratamento que o paciente faz. Tem outras coisas, né? Desde lá da vida funcional do empregado até contratos que são celebrados por terceiros ou vistorias que são feitas por órgãos competentes na área de saúde. Aqui tem um exemplo de exames que tem que ficar guardados, né? Exames radiológicos com contraste, o EEDE, que é o esôfago, estômago e duodeno, né? Que é o trânsito intestinal, né? A uretrocistografia, a estereossalpinografia, a angiografia e outros. Né? Inclusive, de repente, eu vou fazer um trabalho com você semana que vem sobre os tipos de exame, não sei se vocês já fizeram ou não, né? Depois aí eu vou enviar para vocês. Resultados de biópsias também, né? Exames com anestesia, exames com tomografia computadorizada, exames por ressonância magnética, mamografia, exames de ultrassonografia. Então, quase todos os exames, né, da parte radiológica, eles têm que estar armazenados. Aí nós temos aqui, né, dentro da rotina administrativa, a gente tem que ter o controle da realização dos exames. Uma vez registrado, o pedido do paciente é conduzido pelo pessoal de enfermagem à sala de radiologia. Então aí pega a requisição de exame, confere, conduz esse paciente à sala de radiologia, depois ele vai receber as vestimentas adequadas à preparação do exame, né, avental geralmente ele tem que colocar esse avental sem nenhuma roupa por baixo, né? O profissional que realizará o procedimento radiológico tem que ser um tecnólogo ou um médico radiologista que vai iniciar o exame obedecendo ao estritante solicitado no pedido, ou seja, somente o que estiver estritamente pedido, né, feito no pedido na requisição médica. Geralmente o exame só é realizado pelos técnicos de enfermagem, mas tem alguns como a ultrassonografia, que geralmente é o médico que realiza, tá? E se necessário, receber assistência da enfermagem. Geralmente a enfermagem prepara, né, o técnico de enfermagem, prepara a sala para o paciente entrar, fazer o exame e trocar as vestimentas, depois fazer a limpeza corporal, né, pós-exame, dependendo do exame que ele vai fazer, uma ultrassonografia precisa, né, de higienização, tanto antes como depois. Então, tem alguns procedimentos que a gente deve chamar aí o técnico de enfermagem.
Realizado o procedimento radiológico, o médico, o radiologista, dá o seu parecer e acena pela finalização ou continuidade do exame, em conformidade com os objetivos diagnósticos. Uma vez concluído o procedimento, o paciente é novamente reconduzido à recepção para receber o protocolo de retirada de exame. Então, ali em relação ao exame médico, geralmente o médico ali não pode dizer nada, né? Ele pode fazer algumas perguntas para o paciente, né? Se já fez o exame alguma vez, se ele fez algum exame anterior, se ele trouxe o exame anterior, geralmente eles solicitam a clínica, o hospital que traga no hospital ou na clínica os exames, né? Feitos anteriormente. Aí depois nós temos ali também o caso, né, de receber a retirada do exame. Tem algumas clínicas que se o paciente ficar ali aguardando, fica pronto uma hora depois. Não sei como é que está funcionando muito aqui na pandemia. Acredito que não fique mais pronto na hora os exames, tá?